aí o que pensa, o que sente, o que vê. Deixa as palavras fluírem sem se conter, desfazendo narrativas, a verdade está aqui. No debate, verdade, o que faz existir. Cada voz uma história, cada olhar uma visão. No Diz Aí construímos o amanhã com razão. Seja bem-vindo a mais um Diz Aí. Hoje eu estou recebendo o Dr. André Pereira. Ele é cirurgião bucomaxilofacial e atua nessa área do sono, né, doutor? Isso. Muito obrigado pelo convite, Juarez. É um prazer enorme estar aqui com você. E depois de tanto tempo, né? A gente se conhece há tantos anos, participar aí desse início dessa sua nova jornada. E eu gostaria de começar a minha primeira fala aqui, já retrucando um pouquinho o que você falou. Doutor André, tudo bem. Eu acho que é um título muito usado na minha área de atuação, na minha profissão, mas é um título que acabou sendo utilizado de forma inadequada com o passar do tempo, né? Eu sou aquela pessoa que costuma dizer que doutor é quem tem doutorado. Então eu não me intitulo doutor e eu vejo que muitas pessoas acabam de se formar, não têm experiência nenhuma, não sabem nem o que estão fazendo e usam o título de doutor. Então, doutor é para quem tem doutorado, então eu prefiro que você me chame de André. Obrigado, então, André. E é legal ouvir você dizer isso, porque a gente vive numa sociedade onde o título, às vezes, é mais importante que a pessoa, né? A formação, inclusive, formal, é mais importante do que o conhecimento, né? Como é que você vê na tua profissão esse lance do mal profissional que acaba denegrindo o resto da profissão? Bom, eu acho que qualquer pessoa tem o direito de aprender, mas eu acho que as pessoas têm que ter humildade também para saberem que elas estão no começo. Então, a prepotência muitas vezes soa como algo muito ruim na profissão, não só na minha, mas como em qualquer outra. E quer ver uma coisa que me tira do sério? As pessoas que se apresentam como doutor. Oi, Juarez, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o doutor André. Você nunca vai me ver fazendo isso. E é o tipo de coisa que não quer dizer nada, né? E as pessoas usam esse título, botam lá no Instagram, colocam na frente do nome, no carimbo. E enquanto o conhecimento que é importante, às vezes deixa um pouquinho a desejar. É engraçado isso, eu nunca tinha parado para pensar, mas é o cúmulo da arrogância o cara se apresentar como doutor, né? Pois é. Mas engraçado é que às vezes também o paciente ele se sente mais confortável. Não, eu estava lá com o doutor, né? Principalmente a pessoa mais humilde. Sim, ele fica feliz, eu estava com o doutor, né? Sim, é muito comum a gente saber com quem está falando também, né? A gente precisa, quando muitas vezes eu vou apresentar um colega de profissão para um paciente, eu uso o título de doutor. Olha, vai lá com o doutor fulano de tal, tudo bem, não tem problema, é uma coisa cultural. Mas o ruim é quando o título de doutor entra como prepotência. E quando é mais importante do que o conhecimento. Né? Exatamente. Eu conheço profissionais excelentes que usam o título de doutor e não são prepotentes por conta da questão cultural e está tudo bem. Mas a minha bronca é com as pessoas que são inexperientes e prepotentes e querem se intitular doutores sem ao menos saber o básico. André, vamos entrar um pouquinho na tua área de atuação. Eu quero entender um pouco como é que é essa atuação com sono. Beleza. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, a odontologia do sono não é uma especialidade. A odontologia do sono é uma área de atuação. Existem cursos que têm uma carga horária muitas vezes até compatível com uma especialização, mas dentro da odontologia ela não é reconhecida como uma especialidade. Existem, sim, formas de atuar muito importantes, extremamente importantes, na verdade. Então, a atuação principalmente se dá quando se fala de bruxismo. Não só bruxismo. Tem malformações, correção de mordida, inúmeras áreas, como ronco, apneia obstrutiva do sono, tudo isso a atuação da odontologia se faz presente. Mas eu digo hoje que o meu carro-chefe na atuação na odontologia do sono é com pacientes portadores de bruxismo. Então vamos começar do bruxismo, porque eu sou portador de bruxismo e eu tenho muita dúvida. Eu sempre via os meus familiares por parte de mãe com dente muito pequenininho. O meu dente, quando eu era criança, era maior. Mas ele foi diminuindo com o tempo e aí uma vez o dentista falou assim, o seu dente, quando você tiver 40 anos, vai ser muito pequenininho por conta disso. E aí foi aí que eu descobri que eu tinha bruxismo e tal. E além de sentir muita dor, eu sentia também muita dificuldade de dormir. O cara que tem bruxismo, que range os dentes, ele tem dificuldade para dormir? Total, porque a gente começa a partir de... Eu costumo dizer que existe uma bola de neve negativa, onde a partir do momento que você dorme mal,
você passa a ter comportamentos ao longo do seu dia que não são bons. Você muitas vezes é uma pessoa mais estressada, muitas vezes é uma pessoa esquecida, muitas vezes é uma pessoa sonolenta ao longo do dia. Muitas vezes você acaba tendo problemas de relacionamento, problemas financeiros. Cansado, estressado, esquecido. Te definir? Não, minha mulher, cara. Ah, tá, desculpa. Então provavelmente ela tem bruxismo. Vou levar ela do seu consultório. Por favor. Então, a questão do sono, o bruxismo em si, ele não necessariamente é à noite. Existe um bruxismo em vigília também, que ao longo do dia, muitas vezes as pessoas se pegam fazendo apertamento, rangendo os dentes, principalmente em momentos de estresse. E o bruxismo, ele é uma doença, digamos assim, né? É uma condição que ela é multifatorial. E o principal fator de envolvimento é o estresse. Então, é uma coisa levando a outra. O bruxismo leva ao estresse, o estresse leva ao bruxismo. E se você não tratar, a tendência é que piore. Ao longo do tempo, fazendo isso, acontece o que aconteceu com você. Desgaste nos dentes, pode causar problema na articulação temporomandibular, desenvolvendo uma disfunção. Essa disfunção, em alguns casos, pode se tornar cirúrgica. Consequentemente, dor orofacial, dor muscular, dor na região do pescoço, trapézio, tudo isso decorrente do bruxismo. Tem gente que usa Botox para isso também. Botox não só como procedimento estético, mas usa para evitar o bruxismo? A função do Botox, da toxina botulínica, é fazer a inativação do músculo, paralisar o músculo de forma temporária. Então, existem estudos que defendem e existem estudos que criticam. Então, como não é uma área de atuação que eu atuo, eu prefiro não opinar para evitar polêmica. Então, defesas, controvérsias, prefiro ficar isento. Para bruxismo, então, tá em cima do muro. Mas e a mulher que bota Botox na boca, com aquela boca grande? Isso aí, você é a favor ou é contra? Na verdade, o que se coloca na boca não é Botox. A toxina, ela faz a paralisação do músculo. É um preenchedor, né? Que é o ácido hialurônico. E eu sou a favor, sim. Eu acho que a mulher, ela precisa fazer o que ela quer fazer para se sentir bem. A questão é, quem é o profissional que vai fazer aquela mulher passar do limite? Eu, por exemplo, eu faço cirurgia estética de bichectomia, que é uma cirurgia que faz a remoção de uma bola de gordura para poder afinar o rosto. Se eu vejo que a paciente não tem indicação, ou o paciente não tem indicação, eu não faço. Da mesma forma que se eu fizesse lentes de contato, eu não faria aquelas lentes muito brancas, porque eu não acho harmônico. Mas cabe ao profissional que vai aceitar ou não fazer. Então, se a mulher quer fazer, eu acho perfeito. Para mim, existe o limite. Agora, se passar do limite, se eu fizesse e tivesse que passar do limite, eu preferia não fazer. Não é nem só mulher, né? Hoje a gente olha o pessoal no Instagram, os caras estão todos iguais. Parece que a mandíbula está virando um padrão, né? Tem um padrão de beleza que agora está sendo reproduzido. Na verdade, eu vejo esse padrão de beleza como algo que já existe há muito tempo, né? Em todas as épocas que a gente vive, existe um padrão. Uma época o cabelo tem uma moda um pouco diferente, roupa, estilo, roupa mais apertada, roupa mais folgada. A mesma coisa está acontecendo na harmonização. Mas o que acontece é que antes tinha o padrão de beleza. Tinha o cara com a mandíbula quadrada lá no cinema, que era o galã de novela. O problema é que agora todo mundo tem a mandíbula igual a dele. Porque artificialmente a gente está podendo fazer. A galera quer ficar igual o cara do cinema e tá tudo bem. Se ele quer ficar, o problema é dele. É o que eu falo, é um gosto muito pessoal. Eu não faria um preenchimento da mandíbula, mas eu já fiz a bichectomia. Eu li um livro sobre a evolução do ser humano, interessante, que falava o seguinte, que para quem acredita na evolução darwiniana, houveram várias etapas em que o ser humano foi ganhando vantagens comparativas em relação aos outros animais, né? Principalmente psicológico, por causa do crânio maior. Mas que a gente chegou num ponto da evolução, e como a gente não está mais na evolução natural, a gente não está na natureza procurando fêmea, né? Que a única evolução que o ser humano vai passar agora é a evolução robótica, que a gente daqui a pouco vai começar a trocar o braço por uma prótese, enfim, robótica, que a gente vai começar a mudar o rosto, mudar características nossas já de nascença. E aí eu fico me perguntando, essas mudanças o pessoal faz em criança também? Porque o argumento é que as crianças vão começar a se modificar antes de ficar velhas, antes de precisar fazer, entendeu? Não, na verdade, qual a idade mínima para fazer um procedimento desse? Olha, a atuação na estética não é meu forte, então eu posso falar para você o pouco que eu conheço. Qualquer criança que está em processo de crescimento, de evolução, eu acho, a minha opinião também, pelo bom senso também, que ela não deve fazer nenhum tipo de procedimento estético. Então,
E a questão do sono na criança? Você acha que... qual a faixa etária que tem mais problema para dormir? É criança, adulto, jovem, idoso? Olha, na verdade, a criança, quando ela está naquela transição da infância para a adolescência, ela tem sim algumas particularidades, algumas alterações no ciclo circadiano, que eu posso até falar um pouco melhor o que é o ciclo circadiano, e tem alterações que influenciam muito na questão do sono. Existem até alguns livros que defendem, né, o horário escolar ser diferente, porque para o adolescente acordar de manhã realmente é mais difícil do que para o adulto. Então, mesma coisa que eu falei ainda há pouco, não é uma área de atuação que eu domine, então eu prefiro falar de adulto. Tá? O político que encampar essa ideia ganhou já a eleição, né? Disse assim, vai mudar agora a escola, vai ser só a partir das 10, né? Acabou ter que sair de casa às 6 horas da manhã para ir para a escola. Talvez, porque as crianças não votam. Mas um dia vão votar. Quando votarem, já elegeu. Deixa eu te perguntar, ainda nessa linha do sono, eu queria entender qual é o principal motivo para você ter problema com sono. É alimentar? É cotidiano? O que leva as pessoas a terem sono? E da tua experiência clínica, quais são as consequências disso para as pessoas, de não dormir ou de dormir mal? Então vamos lá, existem inúmeros fatores para a pessoa dormir mal. Tá? Eu posso dizer que o principal deles faz parte até da evolução, que é a tecnologia. Televisão, celular, tudo isso, todos os equipamentos eletrônicos, eles emitem uma luz que a gente, por mais que não veja essa luz branca de LED, emite um feixe de luz azul. E esse feixe de luz azul, ele simula, como se fosse uma simulação para o nosso organismo, para o nosso ciclo circadiano, que ele simula a luz do dia. Então, falando de uma forma bem objetiva para todo mundo entender, o meu celular, a minha TV, o meu computador, eles vão me emitir uma luz que o meu organismo não vai produzir o hormônio adequado que vai estimular o meu sono e, consequentemente, eu não vou conseguir dormir ou vou ter dificuldade para dormir. Então, o principal, a meu ver, é tecnologia, equipamentos eletrônicos, TV e iluminação. Tanto que, o que eu sempre oriento os meus pacientes, existe um processo que se chama higiene do sono. A higiene do sono faz parte dela controlar a iluminação. O principal fator, a principal parte da higiene do sono é você cortar equipamentos eletrônicos, TV, celular, tablet, notebook, seja lá o que for, pelo menos 1 hora antes de dormir. Então, além disso, tem a questão da alimentação, né? Se você faz uma alimentação muito pesada antes de dormir, o seu organismo vai ter uma concentração maior naquela digestão e vai dificultar o seu sono. Qualidade da cama, temperatura do quarto, estresse, ansiedade, bruxismo. Então, assim, se eu for relatar tudo aqui, a gente vai ficar até amanhã falando. Falta de sexo é um dos critérios, não? O sexo ajuda, porque faz relaxar, né? Ajuda a dormir? Ajuda. Então, você pode receitar, fazer mais sexo, botar na receita da pessoa. Receitar eu não posso, mas orientar, quem sabe. Tá certo. Perguntar para você, ainda nessa questão do sono, você acha que a sociedade está melhorando nisso? As pessoas estão... Porque a iluminação já tinha quando eu era criança. Eu sempre dormi com televisão ligada. Sim. Então, esse fator já existia. Você acha que o fato do celular hoje ser uma coisa de primeira ordem, está sempre na mão das pessoas, piorou? O sono das pessoas está piorando? Sem sombra de dúvidas. Porque por mais que quando você era criança, você já tivesse televisão, você não tinha o celular. E o celular, ele fica muito mais próximo da gente. O celular, normalmente, para a grande maioria das pessoas, é o possível indutor do sono. As pessoas ficam ali com o celular até quase cair de sono e o celular fica de lado e vai dormir. Então, o celular, a meu ver, é um dos principais da atualidade, né, que fazem com que as pessoas durmam mal. E é só a luz ou é o excesso de informação? Porque, por exemplo, tem muita gente que dorme ouvindo podcast só em áudio, né? Que dorme ouvindo videoaula. Isso daí ajuda o sono, atrapalha, é ruim, negativo? Ajuda, isso ajuda. O podcast eu não digo que ajuda porque você pode se entreter ali, pode se distrair tentando prestar atenção e isso acabar te atrapalhando. Mas você ouvir músicas relaxantes, você ouvir sons da natureza, por exemplo, isso com certeza ajuda. Inclusive faz parte de algo que a gente pode até entrar no assunto daqui a pouco, do desafio do sono, que é um produto que eu vou lançar no mês que vem, que uma das aulas ensina sobre essa questão do sono no ambiente. Explica aí, como é que é esse desafio do sono? Beleza. Eu
Primeiro eu vou contar um pouquinho sobre a minha motivação, né? Eu acho que é importante. Eu sempre fui uma pessoa que dormi mal. Sempre fui, que eu digo, desde que eu passei a perceber isso há muitos anos atrás. E até então eu achava normal. Vida corrida, trabalhando muito, sempre uma correria absurda. Até que, na faculdade de odontologia, eu fui fazer um seminário. E o seminário caiu para mim, por acaso, que eu não acredito muito no acaso, um trabalho sobre distúrbios do sono. E foi ali que eu comecei a estudar esse tema. Então, desde então, eu comecei a entender um pouco melhor. Só que até então, ia levando. Aí, quando isso começou a me fazer mal, ao ponto de eu não conseguir realmente dormir, eu passei a tomar remédio. E aí, eu fiquei dependente de remédio. Só que o remédio para dormir, muitas vezes ele vai te dopar, muitas vezes ele vai te apagar de uma forma que você não vai conseguir atingir as fases do sono que você precisa atingir. Então, isso, na maioria das vezes, não é a melhor opção. E aí, com isso, eu, ao longo do tempo, foi piorando, mesmo tomando remédio, precisei mudar a medicação. Muitas vezes, naquela época, eu não tinha responsabilidade e eu fazia automedicação, facilidade de conseguir receita, trabalhando em hospital, enfim. Só que chegou uma hora que, além do remédio para dormir, eu passei a precisar de remédio para ansiedade. E aí que as coisas começaram a piorar para mim. Me tornei uma pessoa mais apática, me tornei uma pessoa mais letárgica, e isso começou a prejudicar minha vida. Eu não estava me reconhecendo. Até que eu tive um start, eu estava em São Paulo num congresso, e fora da minha rotina eu estava me alimentando um pouco mal. A ansiedade, o estresse tem muita relação com gastrite, e além de já ter a gastrite por conta do estresse, me alimentando mal, eu comecei a sentir muita dor no estômago. Quando eu consegui melhorar um pouquinho daquela dor, eu fui tomar os meus remédios. Então, além dos remédios da ansiedade, que eu tomava 3 remédios, além do remédio de dormir, eu ainda estava tomando alguns suplementos, e com isso eu tive uma crise de gastrite absurda. E foi ali que eu resolvi parar com isso. Parar não no sentido de largar. Não, eu não vou largar, eu não posso largar a medicação, porque eu sei que aquilo era um tratamento. Então, eu procurei, através de uma associação que tem aqui em Niterói, a Abra-Rio, que é uma associação da cannabis medicinal. E aí eu comecei a usar a cannabis medicinal, e quando eu comecei a usar a cannabis medicinal, eu melhorei o meu sono de uma forma absurda. De uma forma assim, que eu posso afirmar para você que eu nem lembro se eu já tinha dormido tão bem na minha vida, igual essa fase depois da cannabis. Como é que é a cannabis medicinal? Você fuma? Como é que não. Explica aí para quem está assistindo a gente. A cannabis medicinal é um óleo, na grande maioria das vezes em forma de óleo, existem outras apresentações também, que é extraído através da planta da cannabis sativa, que é a maconha, conhecida popularmente como maconha, mas a cannabis medicinal não tem nada a ver com droga. Pelo contrário, eu sou totalmente contra o uso de drogas, não sou a favor da legalização das drogas, como algumas pessoas são, e as pessoas às vezes confundem. O André prescreve cannabis, porque hoje eu sou prescritor de cannabis medicinal. Como dentista, eu posso prescrever para patologias associadas à odontologia. Então, os profissionais que podem prescrever hoje são médicos e dentistas. Só que as pessoas muitas vezes se decepcionam. Pô, o André não é maconheiro. Não sou, pelo contrário. Eu não gosto, já usei quando eu era adolescente, experimentei, coisa normal de adolescente, mas foi algo que eu não levei para a vida e não quero, não gosto, não sou a favor por vários fatores. Então, eu cheguei até a me perder agora, que bolei uma coisa na outra. Então, aproveita e explica pra gente. Dá pra colocar naquele cigarro elétrico que a garotada tá usando, esse óleo, não? Não dá. É necessariamente ingerido mesmo. Você bebe, bota na língua. Debaixo da língua, é sublingual. Existem outras apresentações, principalmente importadas, que existem balas, gummies, jujubas, até cápsulas, que nada mais, nada menos é do que o óleo dentro da cápsula, pra pessoa que tem dificuldade por conta do gosto, que é mínimo. O gosto é ruim? Não é, mas para algumas pessoas cada um tem uma tolerância diferente, né? Então, a cannabis medicinal, ela foi algo que, voltando, né? Foi algo que me fez perceber a melhoria no meu sono e, consequentemente, estudar mais. E aí sim que eu comecei a estudar o sono, comecei a entender um pouco melhor sobre ciclo circadiano, sobre a odontologia do sono em si. Como eu falei, não é uma área de especialização, é uma área de atuação. Então, hoje eu atuo na área de odontologia do sono. E foi algo que realmente mudou minha vida. E com isso, o que eu fiz? Melhorei e eu falei, cara, eu não posso guardar isso para mim, eu preciso passar isso para frente. Então foi aí que eu resolvi
tratar os meus pacientes, obviamente, que tem indicação com a cannabis medicinal, e na grande maioria das vezes o sono melhora de forma absurda, e estudar o sono para poder propagar também a melhoria do sono para as pessoas que precisam, que eu vejo que é boa parte da população. O último estudo que eu vi, há controvérsias também, mas em mais de 40% da população tem algum distúrbio do sono. Então, assim, se eu sei fazer o sono das pessoas melhorarem, por que não ajudar as pessoas? Tanto que hoje eu não prescrevo cannabis medicinal para quem não tem indicação, mas eu consigo fazer uma consultoria, que é como se fosse uma consulta sem prescrição, que eu consigo ajudar a pessoa, dando orientações, orientando sobre horários, sobre rotina, sobre ciclo circadiano, sobre alimentação, sobre diversos fatores que podem fazer ela melhorar a qualidade do sono, que às vezes as pessoas nem imaginam, mas às vezes até quando você acorda de manhã e você se expõe à luz do dia por 10 minutos, faz uma caminhada leve, isso pode melhorar o seu sono à noite. E as pessoas muitas vezes não têm noção disso. Essa letargia que você falou, que você vivenciou na pele, ela deve afetar muito a produtividade, né? Sim. A produtividade do dia, dos teus clientes, das pessoas da sua consultoria. Você vê o pessoal reclamando que não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo produzir por conta do sono? A maior queixa que as pessoas têm é em relação a cansaço e sono excessivo durante o dia. Como que uma pessoa que está com sono, aquela pessoa, principalmente depois do almoço, né? Normal a pessoa sentir sono. Inclusive, não é contraindicado dormir depois do almoço, desde que seja de 20 a 30 minutos. Pelo contrário. Mais uma proposta boa para um candidato se eleger aí a qualquer coisa. Não, é importante. Estabelecer a obrigatoriedade de 1 hora de sono por dia. Não, mas 1 hora já depois do almoço. É de 20 a 30 minutos. Se tiver um lugarzinho para o funcionário deitar ali, beleza, eu acho super válido. Pode entrar junto desse PL aí da escala 6x1. Garantir mais uma horinha de sono. A gente pode incluir, de repente, aí nas políticas públicas a cannabis medicinal, por que não? Eu acho que a galera vê a cannabis medicinal até por conta do cinema, né? Sempre tem seriado, o cara fala, tá fumando uma coisa e fala assim, não, isso aqui é medicinal. Isso é cena padrão de filme. O cara pingando o colírio e diz assim, não, isso aqui é pro meu glaucoma, né? Tem isso em filme de comédia. Eu acho que isso está dando uma imagem errada para o que é um avanço da ciência, né? Até segurando, impedindo que mais gente tenha acesso a isso. Tem gente que tem preconceito, né? Eu queria que desmistificasse um pouco isso. Muita gente, quando você prescreve, diz, não quero porque eu não quero mexer com maconha e tal. Acontece isso no seu dia a dia? Com muita frequência. Eu percebo que envolve até uma parte de religião. Algumas religiões têm um pouco mais de preconceito, não quero nem entrar nesse assunto, mas a pessoa que não conhece, ela tem muito preconceito. Inclusive, existem muitos profissionais que contraindicam o desconhecido. Então, eu já tive casos, por exemplo, de pessoas que começaram a tratar comigo a questão do bruxismo, só que também tratavam ou tratam, né, outras partes da medicina, psiquiatra, com neuro, e já entraram no assunto da cannabis e o médico ser contra. Só que assim, a pessoa ser contra algo que ela conhece, tudo bem, cada um tem o direito de opinar. Agora, ser contra a ciência, para mim não dá. Então é científico, não tem nada, não tem achismo. Tanto que, se fosse algo que não fosse científico, ia ter autorização da Anvisa para importar dos Estados Unidos, por exemplo, de outros países? Acho que não. Então, o preconceito existe sim, mas eu sempre digo que o preconceito normalmente vem ou de algo voltado de religião ou de alguém que não conhece, do desconhecido. Só para encerrar esse assunto, muita gente deve pensar assim, não, mas deve ter desvio dessa maconha, da produção para drogado e tal, para drogar as pessoas. Como é que é isso? São associações, os grandes laboratórios já vendem esse tipo de produto derivado da cannabis sativa. Como é que está funcionando isso hoje em dia? Existem 3 formas de acesso à cannabis no Brasil. Como eu falei, através das associações. Todas as associações que existem no Brasil, elas têm autorização judicial para o plantio e produção. Então não é algo que simplesmente vou plantar, quero plantar, vou plantar e vou produzir. Não, você precisa de autorização judicial. A segunda forma é através da indústria farmacêutica, sim, só que aí entra a questão polêmica de impostos excessivos e tudo que a gente conhece. Então, uma medicação à base de cannabis na farmácia chega a custar 10 vezes mais caro do que comprar uma importada, por exemplo. E a outra forma é a importada, que é muito simples de fazer.
Existem várias empresas que fazem essa intermediação. A única coisa que é um pouquinho mais burocrática, mas é bem simples, é entrar no site da Anvisa, fazer uma autorização, que é através da sua senha do Gov, emite um PDF, você manda para a empresa junto com a documentação e você recebe na sua casa. E é assim que funciona. Entendi. Ainda falando de substâncias não entorpecentes, tem muita gente comprando na farmácia melatonina para dormir. Você já ouviu falar? Sim, sim. Funciona aquilo ou é golpe? Então, a melatonina é um hormônio que o nosso organismo produz justamente naquele momento que eu falei para você da diminuição da exposição à luz. Então, pensa lá na época dos primórdios, né? A gente não tinha, a única luz que a gente tinha era a fogueira. Então, automaticamente, anoitecia, começava a produção de melatonina, ela estimula o sono e aí a pessoa dorme. O uso da melatonina não é algo que deva ser tão corriqueiro como é hoje. A pessoa que consegue fazer uma boa higiene do sono, uma boa adaptação de rotina, uma boa alimentação, atividade física, ela não precisa nem um pouco da melatonina. Agora, as pessoas acham que continuando com a rotina toda que elas têm, fazendo as coisas que ela faz, se alimentando mal, sedentários, com a cara no celular o tempo todo, tomando melatonina, não vai resolver. Entendi. E você, nesse teu dia a dia, você tem visto as pessoas reclamarem de assuntos que são de estresse, né? Do desespero de não dormir, isso gerar alguma situação mais drástica, assim, da pessoa ser demitida do emprego ou perder o relacionamento amoroso, às vezes, por conta do sono? Porque quando você está com sono, você fica num estágio tão louco de não conseguir controlar o corpo, né? Que você às vezes pode fazer alguma besteira, até cometimento de crime. Tem gente que usa isso, a falta de sono, como desculpa para fazer besteira. Como é que... Na verdade, você já ouviu falar disso? Diretamente não, mas o que eu percebo é que as pessoas têm muita dificuldade de associar o seu sono, a sua noite mal dormida com os seus problemas do dia a dia. Então, se uma pessoa por exemplo, uma pessoa agressiva, estressada em excesso, muitas vezes isso tem relação com a qualidade do sono. Então, assim, a sua pergunta, diretamente a determinadas situações, não. Mas indiretamente pode sim se associar. E a iluminação? Você falou do momento em que o sol se põe e você acaba diminuindo a quantidade de exposição ao sol, então já se preparando para o sono. A iluminação, aquela luz amarela indireta, ela é melhor do que a luz de LED branca ou tanto faz? Sem sombra de dúvida. Aquela luz antiga, a luz amarela. E a gente hoje tem as lâmpadas inteligentes que a gente consegue controlar a intensidade, controlar a cor. Então, assim, por exemplo, a minha casa, principalmente o meu quarto, a luz do meu quarto, ela é amarela e com o brilho quase zero. Por quê? É só para não cair. É só para não levantar à noite, que às vezes acontece, inclusive tem algumas orientações em relação a isso também, despertares noturnos. Pessoa que, por exemplo, bebe muita água, a gente estava falando sobre isso aqui antes de começar. Se você bebe muita água, perfeito, existe uma conta que é de 35 ml por quilo, mais ou menos, que é o mínimo que a gente deve consumir por dia. A minha indicação de consumo hoje é de quase 4 litros. Só que, se eu beber os 4 litros distribuídos ao longo do dia e mantiver essa quantidade até a hora que eu for dormir, é óbvio que eu vou acordar de madrugada com vontade de ir ao banheiro. Então a indicação é cortar um pouquinho ali, pelo menos umas 2 horas antes de dormir, e ir ao banheiro mesmo sem vontade antes de deitar, para não acontecer. Agora, se acontecer, a orientação levantou, preferencialmente não acende nada. Se você não conseguir, obviamente, o ideal é que seja uma iluminação indireta. Porque imagina só, você acordando e você abrindo a janela, o seu organismo vai pensar o quê? Pô, tá de dia, tá na hora de despertar. Quando acontece, o seu organismo não vai saber diferenciar se é a janela ou se é a luz acesa. Então, se você acende a luz, a dificuldade para voltar a dormir é muito grande. Tem gente que é mais sensível a esse lance da luz e gente que é menos sensível, né? Tem gente que não consegue dormir se a luzinha vermelha da TV desligada tiver marcado, já viu isso? Ou do negócio da internet, do roteador da internet. Tem gente que precisa do blackout até o final e tem gente que não. Muda de organismo para organismo mesmo ou é frescura? Acho que isso é mais um caráter psicológico. Definindo como frescura por você, mas eu prefiro... É a famosa viadagem. Entendi.
Muito bom. E como é que funciona de manhã? Porque eu tenho mania de dormir e acho que isso é muito comum. As pessoas deixam a cortina aberta para de manhã a luz do sol entrar e ajudar a acordar de manhã cedo. Isso é ruim ou é bom? Porque acaba que você não acorda na hora do nascer do sol, né? Quando o sol vai entrando, você acaba acordando aos poucos com aquela luz. Isso é ruim? Atrapalha esse finalzinho do sono? Bom, até pode ter uma relação da iluminação entrando com você acordar, mas falei ainda há pouco, eu vou falar. O ciclo circadiano é como se fosse o nosso relógio biológico, né? Todos nós precisamos de uma determinada quantidade de horas para dormir, que seria o mínimo para cada um. Normalmente, entre 7 e 9 horas. Então, para mim, por exemplo, 7 horas é o suficiente. Para você, talvez não seja. Então, tudo bem, eu só preciso descobrir. A partir do momento que eu consigo dormir as 7 horas ininterruptas, que eu acordo bem, acordo disposto, eu acordo descansado, percebo que aquele meu sono foi regenerativo, beleza. Automaticamente eu vou despertar no horário que eu estou acostumado. O meu ciclo circadiano estando regulado, eu vou acordar e está tudo bem. Sem despertador? Sem despertador. Eu boto o despertador por segurança. Se eu tenho um horário, uma reunião de manhã, alguma coisa importante, algum paciente para atender, que seja, eu coloco o despertador. Mas a grande maioria das vezes, quase todas, eu acordo antes do despertador. Ou, por incrível que pareça, quem nunca percebeu, acordei, vou olhar a hora, faltando 3 minutos para o despertador. Muitas pessoas já passaram por isso. E isso é o ciclo circadiano regulado. Então, assim, não é a questão da cortina, pode acabar atrapalhando. Porque se você está ali com o seu horário programado para acordar às 6, por exemplo, e começa a claridade às 5h30, pode ser que você acorde antes por conta dessa claridade. Bom, uma outra coisa que eu acho que todo mundo deve te perguntar é sobre o ronco, né? Sim. Quais são os motivos do ronco? O que leva a pessoa a roncar alto? Então, existem diversos fatores para o ronco, mas vamos lá. Os principais: obesidade, a apneia obstrutiva do sono, que pode ser causada por algumas malformações congênitas na área craniofacial, bebida alcoólica, alimentação antes de dormir. O ronco em si é algo que é muito amplo também, né? Mas dentro da área da odontologia, as principais são essas, e o cansaço excessivo também, né? Por conta, muitas vezes, da questão do bruxismo. Entendi. Então, quando o cara está cansado demais, ele ronca mais quando está muito sono, muito cansado. Sim, sim, porque o nosso organismo, quando o sono em si, o que acontece no momento do sono? É como se a gente desligasse mesmo, a nossa musculatura fica toda relaxada. Então, automaticamente, se você está cansado excessivamente, acaba relaxando um pouco mais e aí você acaba roncando mais. É interessante que você falou de ficar totalmente relaxado. Tem gente que toma muito susto quando acorda, né? Tem gente que acorda mais sereno. Eu lá em casa, minha esposa sempre brinca que eu acordo assustado, gritando, que ela tem medo de me acordar, ela me acorda de longe, que ela tem medo de levar uma travesseirada na cara. Isso tem a ver com quem? Você acha que tem a ver com quem dorme muito, dorme pouco? Tem a ver com desregular? Tem a ver com quem talvez não esteja dormindo bem. Você acha que você dorme bem? Você trata o seu bruxismo? Eu tenho a plaquinha. Falar nisso, aquela plaquinha é mágica, né, cara? Todo mundo deveria ter acesso àquilo ali. Aquilo ali é impressionante. Eu não consigo dormir. Eu posso até dormir sem a plaquinha, mas se ela não estiver comigo perto, eu fico desesperado. Eu sinto muita falta da presença da plaquinha. É psicológico, né? É verdade. É verdade. Você que falou. Mas cara, é impressionante. Mudou a minha vida aquela plaquinha. O fato de eu ter, porque eu não consigo ficar uma semana inteira sem ela, por exemplo. A plaquinha, ela é sim um tratamento do bruxismo muito a longo prazo, né? A longo prazo não, me expressei mal, que existe há muitos anos, mas a cannabis medicinal é algo que veio, que é mais recente e que muitas vezes acaba fazendo o uso da plaquinha ser algo não tão necessário. Serve para bruxismo também, a cannabis? Sim, na verdade é um dos principais tratamentos que eu faço hoje. A maioria dos meus pacientes são portadores de bruxismo. Então, assim, relaxamento, indução do sono, relaxamento muscular, efeito anti-inflamatório, efeito analgésico, dores crônicas, tudo isso. As pessoas que usam, elas relatam uma melhora na qualidade do sono, não só por conta da indução do sono, da regulação do ciclo, nada disso. Nada disso não. Além disso, a questão do bruxismo. E a cannabis medicinal, uma pergunta que eu deixei de fazer, mas que é importante, ela pode ser prescrita para menor de idade? Pode, existem algumas particularidades. A área da odontologia em si, ela trata alguns casos de menores de idade. Existe até um estudo mais recente, vou falar de uma forma mais ampla. Existe o THC, né, que algumas pessoas já conhecem por saber que é a substância psicoativa da maconha. Só que o THC, em doses baixas, ele tem efeito terapêutico. Então,
dores crônicas, indução do sono e efeito anti-inflamatório, analgésico. Só que alguns estudos anteriores, um pouco mais antigos, eu digo um pouco mais antigos, mas recentes também, porque a cannabis é algo muito novo. Eles contraindicavam o THC para menores de 21 anos, por conta da questão cognitiva, de questão de formação, enfim. Só que os estudos mais novos já dizem que não é contraindicado. Então, o tratamento para menores de idade, quando eu digo menores de idade, são adolescentes, eu não digo crianças, porque pediatria já era totalmente distinta da minha área de atuação. E ela acaba não sendo mais contraindicada. Então, sim, tem relação, eu posso utilizar como se eu estivesse tratando um adulto, sem problema nenhum. Muito legal. Gente, eu vou chamar um intervalo aqui, a gente já volta para falar mais sobre o sono com o Dr. André Pereira. Se você ainda não curtiu e compartilhou e comentou aqui no canal do Circuito Aberto, faça isso, adiciona a gente também lá no Instagram, @JuarezFialhoOficial, tá? Já voltamos. Estamos de volta no Diz Aí, hoje com o Dr. André Pereira, que é bucomaxilofacial e atua na área do sono. A gente está aqui falando sobre um monte de coisa relacionada ao sono e você falou algumas vezes aqui no bloco anterior, André, sobre o ciclo circadiano. Exatamente. Explica para quem está em casa ouvindo o que é o ciclo circadiano e como que ajeitar isso pode melhorar a vida de cada um. Beleza, vamos lá. Bom, o ciclo circadiano é o nosso famoso relógio biológico, né? Quem nunca ouviu falar no relógio biológico? Então, dentro das 24 horas existe um ciclo que deve estar regulado. Se ele não está regulado, a nossa vida não anda. Em relação à produção hormonal, em relação ao sono, em relação à alimentação, fome, né, que também envolve a parte hormonal. Então, a partir do momento que a gente acorda, a gente se expondo à luz solar, se expondo, fazendo atividade física, mostrando para o nosso corpo que a gente está acordado, é tendencial que você comece ali o seu dia de uma forma boa, bem. E ao longo do dia, né, as coisas vão desenvolvendo de uma forma que vai dentro do cronograma feito de forma divina, né? Só que a partir do momento que você não faz a higiene do sono que eu falei no bloco anterior, que você dorme mal, que você não se alimenta bem, que você não faz atividade física, você desregula o ciclo circadiano. E, consequentemente, você desregula a sua vida. Então, falando de forma bem superficial e bem direta, esse é o ciclo circadiano. Pelo que você está falando, então, como o ciclo é de 24 horas, deve ser muito complicado para aqueles profissionais que trabalham embarcado, que trabalham em regime de plantão, né? Sim. Como é que essas pessoas se adaptam o ciclo circadiano a essa vida de ter que ficar muito tempo acordado, de ter que dormir de manhã? O pessoal que trabalha à noite, por exemplo, o pessoal que trabalha com profissões que exigem que o turno seja da noite. Como é que as pessoas se adaptam a isso? O ideal para essas pessoas, realmente, o nosso organismo não foi feito para isso, né? A verdade é essa. Então, assim, o ideal para essas pessoas é que eles tentem adaptar o seu pós-trabalho o mais próximo possível a uma noite de sono. Como, por exemplo, um quarto totalmente escuro, com cortina blackout, isso, filme na janela, seja lá o que for, e tentar fazer o ciclo contrário, né? Infelizmente, é a melhor alternativa para essas pessoas que trabalham nesse regime. Não é o ideal, mas ameniza o problema, digamos assim. Não deve ser fácil. Não. Voltando para o assunto da cannabis medicinal, que você prescreve cannabis medicinal para os casos em que há indicação clínica, né? Sim. O que você vê de diferença entre o uso da cannabis medicinal e o uso da maconha do ponto de vista do sono? Ou seja, o cara que usa maconha, ele costuma dizer, não, eu uso maconha porque me relaxa antes de dormir e tal. É verdade? Relaxa mesmo ou é psicológico? Esse é um assunto muito comum, muito comum das pessoas perguntarem. É um assunto até muito polêmico, porque as pessoas que fazem o uso recreativo da maconha, elas, na grande maioria das vezes, alegam estar fumando para relaxar, alegam estar fumando para dormir. Só que, na verdade, quando você está fumando de forma recreativa, além das substâncias da combustão, né, que faz mal para o sistema cardiopulmonar, a gente tem a ingestão
da cannabis de forma totalmente desregulada, descontrolada. Você não sabe o que você está consumindo. Ah, tudo bem, tem substâncias benéficas ali, sim, mas você já ouviu falar aquela história, com certeza você e as pessoas que estão nos assistindo, alguém já ouviu falar, a grande maioria. A diferença da droga pro veneno, do remédio para o veneno é a dose, né? Então, o THC, por exemplo, que é a substância que causa efeito psicoativo na maconha, também é usada de forma terapêutica. Só que ela em excesso, assim como o canabidiol, podem causar efeitos negativos. Então, agitação, às vezes desencadear problemas psiquiátricos, tudo isso pode acontecer através do uso recreativo da maconha. Eu tive o caso de uma paciente que era usuária ocasional da maconha de uso recreativo, estava passando, além do bruxismo severo, por diversos problemas emocionais, de relacionamento, familiares, separação, e conversei bastante e orientei. Falei, olha, eu não posso te proibir de fazer o que você faz, mas não é o ideal, principalmente na situação que você está passando. Vamos tratar o seu bruxismo, consequentemente vai te ajudar muito na sua ansiedade e você vai se sentir melhor. Ela estava ótima. Um belo dia ela me ligou dizendo que estava tendo uma crise de ansiedade. A primeira pergunta que eu fiz, você fumou? Sim, eu fumei. Ou seja, o uso recreativo, que ela achou que seria benéfico, já sabia que não era, mas acabou desenvolvendo ali uma crise de ansiedade. Isso é muito comum. Então, as pessoas que fumam, se elas fumam de uma forma mais consciente em relação aos resultados, ela muitas vezes vai perceber que não é tão benéfico assim. Como, por exemplo, algumas pessoas que fumaram na adolescência e tinham alguns sintomas ruins, né? Isso tudo é por conta do efeito psicoativo do THC. Eu vou falar sobre outra droga agora, o café. Que essa eu sou completamente viciado. Inclusive, produção, se tiver café... O café é diretamente associado, pelo menos na opinião geral, a ficar acordado, a se manter acordado mais tempo. Sim. Então o café deve literalmente foder o círculo circadiano que você falou aqui, né? Vamos lá. Você reparou que eu neguei o café quando você me ofereceu ainda agora? Por quê? Parei. Eram o quê? 6 e pouca, talvez? 7 horas da noite. O café, a cafeína, não o café propriamente dito, eu digo café porque é algo que a gente consome que tem mais cafeína, né? Mais refrigerante, chocolate, enfim, diversos alimentos têm cafeína. E a cafeína, ela tem uma atuação muito longa no nosso organismo. Então, ela tem um tempo de meia-vida, que a gente fala na medicina, na farmacologia, longo. Então, se eu consumo café, se eu bebo café ou qualquer substância com cafeína depois das 2 da tarde, que é um horário estimado mais ou menos, é comprovado cientificamente que esse café consumido, essa cafeína consumida depois das 2 da tarde vai prejudicar o nosso sono à noite. Então, depois que eu adotei isso, eu também adoro café. Eu não vou para minha academia de manhã sem tomar um café. Eu não deixo de tomar um café depois do almoço, mas passou das 2 da tarde. Às vezes, passo uns 30 minutinhos, eu até tomo. Agora, mais do que isso, eu não tomo. E não tem como deixar de falar, quando fala de sono, deixar de falar do Red Bull e dos genéricos aí, né? Dos energéticos. Sim. Isso aí é uma bomba também pro cara que está querendo regular o sono, querendo dormir melhor. Com certeza, porque ele é a base de estimulante, né? Eles são a base de estimulantes, incluindo a cafeína, a taurina, enfim. Cada um tem uma composição diferente, mas a grande maioria tem cafeína e taurina, que são estimulantes que não vejo problema nenhum você tomar na parte da manhã, depois do almoço. Agora, aquelas pessoas que misturam bebida alcoólica com Red Bull ou qualquer energético que seja, gente, já fiz muito isso, tá? Mas não é bom pro sono, não tem jeito, não tem como falar que vai ser, dormir bem depois que encher a cara. Dormiu porque estava bêbado e capotou, mas a qualidade do sono não existiu, sem sombra de dúvida. Às vezes as pessoas confundem dormir rápido com dormir bem, né? Qual é a diferença? Dormir rápido, quando você está com cansaço excessivo, quando você bebeu demais, quando você comeu demais, você vai dormir rápido. Agora, se você vai ter um sono de qualidade, é pouquíssimo provável. E o que significa um sono de qualidade no corpo, assim, quando a gente está dormindo? O que significa isso? Sono de qualidade é quando você consegue atingir as fases do sono, os ciclos do sono que você precisa atingir e que você consegue acordar descansado, você consegue acordar, ter um sono regenerativo, você consegue acordar bem. Quando você acorda cansado, tem dificuldade para acordar, quando você
fica colocando o modo soneca toda hora, com certeza você não dormiu bem. Ou pode até ter dormido bem e não ter dormido a quantidade de horas suficiente. Às vezes acontece comigo. A minha hora ideal de dormir é 10 da noite e acordo às 5. Essa é a minha rotina perfeita. Ocasionalmente eu preciso dormir um pouco mais tarde e preciso acordar às 5, porque é o horário que eu gosto de fazer minha atividade física e tudo mais. Se eu dormir depois das 10, no dia seguinte eu não acordo tão bem quanto eu acordaria se tivesse dormido às 10. E isso é assim com todo mundo. Não tem ciência, não tem nada que vá contra a ciência nesse caso. Dormiu pouco, não, mesmo que durma bem, vai ficar cansado. Mas o cafezinho de manhã está autorizado? Não pode faltar. E o pré-treino, pra galera que tá maromba, que tá indo pra academia, pode tomar o pré-treino de manhã? Bom, eu sou um amante da atividade física, eu sou apaixonado por musculação e por muitos anos eu fiz uso de pré-treino. Agora, você associar a necessidade do pré-treino para ir para academia, eu acho que é algo que não deve existir. As pessoas colocam na cabeça que aquilo é obrigatório e muitas vezes acaba prejudicando, porque de forma excessiva, aí vai, junta com café, junta com pré-treino, junta com chocolate, com a Coca-Cola e por aí vai, aí você acumula cafeína no seu organismo e não fica legal. Agora, eu hoje, por exemplo, eu tomo café e vou pra academia e fico bem. E malho melhor do que muita gente que malha lá com seu pré-treino bombástico. Eu não vejo necessidade nenhuma, pelo contrário. Eu acho que não deve se usar, porque tudo em excesso é prejudicial. Cara, e o sonho? Aquela pessoa que sonha demais, tem pesadelo e tal, isso lógico impacta o sono, né? Qual é a correlação aí de quem sonha muito e quem dorme bem, e tem algum jeito de parar de sonhar, parar de ter pesadelo? Cara, na verdade, sonhar todo mundo sonha, muitas vezes as pessoas não lembram. Então a verdade é que dependendo da qualidade do seu sono, você vai lembrar deles. Muitas vezes você lembra e esquece, mas se você não sonha mesmo, é porque você está dormindo de uma forma muito superficial e não está atingindo a fase do sono que você tem que atingir para sonhar. Então quer dizer que eu sempre me intriguei com esse lance do lembrar ou não do sonho. É normal, enfim, o que você quer dizer é que quem não, pelo que eu entendi, quem não lembra do sonho nunca, ele ou não está sonhando, o que é péssimo, quer dizer que ele não está atingindo o sono mais profundo. Exatamente. Ou ele está tendo um sono ruim, é isso? Exatamente. Entendi. Então isso é até um indicativo clínico. Se eu perguntar para a pessoa, você sonha? Fala, não, nunca sonho. Então você já sabe que tem alguma coisa errada com o sono da pessoa. Provavelmente. Entendi. São diversos fatores, né? Na anamnese clínica que a gente faz mais complexa, em relação a distúrbio de sono, ela é bem ampla, bem complexa. E o fato do sonho ser ruim, pesadelo ou um sonho bom, isso interfere em alguma coisa? Existem diversos estudos que falam sobre sonho, mas eu confesso para você que não é uma área que eu me aprofundei. Então, assim, eu sei que os sonhos em si, eles muitas vezes funcionam como uma autoterapia no nosso organismo, o nosso ciclo do sono. Então, eu até fiz uma postagem esses dias que fala sobre isso, que às vezes você dormir bem é essencial para que você fique melhor no estado psicológico. Então, é mais ou menos isso em relação ao sonho. O corpo é engraçado, né? Tem umas coisas que são engraçadas. Eu sempre tenho eu não sei se é um sonho, mas é uma condição que eu travo o corpo, como se eu tivesse acordado, mas eu não consigo abrir o olho, não consigo me mexer. Paralisia do sono. Impressionante, eu consigo me mexer, eu fico tentando pular da janela e eu não consigo, e na verdade eu estou dormindo. Mas é muito real, né? É comum isso, muita gente tem isso. Não muita gente, mas comum. Algumas pessoas têm. E está totalmente relacionada com a qualidade do sono. Quer dizer que o sono é ruim. Quer dizer que o sono é ruim. Mas é porque a minha mulher ronca, pô. Ah, entendi. A culpa é sempre dela. Aqui no estúdio, aqui, a culpa é dela. Mais uma dúvida sobre sonho é o lance do sonambulismo. O cara que saiu, foi pra noitada e tal, ficou com um monte de mulher, ele pode voltar pra casa e falar pra esposa que tava sonâmbulo? Existe sonambulismo desse nível ou não? Desse nível, não. Aí o cara vai usar isso como argumento e Não é um bom argumento. Não é. Tá certo. André, eu queria agradecer você, vamos encerrar aqui, agradecer muito você ter vindo, e o microfone está sempre aberto, se quiser deixar um recado aí pessoal, diz aí. Perfeito. Posso aproveitar a oportunidade para falar do desafio do sono? Ah, boa, fala aí. Perfeito. Gente, eu vou lançar agora, na primeira semana de janeiro. Como eu já falei ao decorrer da nossa conversa, eu identifiquei a necessidade de propagar isso às pessoas. As pessoas precisam dormir melhor, e se eu posso ajudar, por que não ajudar? Então eu desenvolvi
um desafio chamado Desafio do Sono, onde vão ser 3 semanas. Nessas 3 semanas vão existir 6 aulas por semana diárias, ou seja, você vai ter uma folga, né? Dos 7 dias você vai ter uma folga, escolher um dia para não aplicar. E essa aula vai ser uma aula breve, de 10 a 15 minutos, e no final dela vai ser lançado um desafio que vai fazer você melhorar a qualidade do seu sono. Desde o basicão até um pouco mais complexo, que não é complexo. Como, por exemplo, o basicão, um exemplo, melhorar a harmonia do quarto. Organizar o quarto, tirar bagunça, limpar, coisas básicas. Vou falar sobre ciclo circadiano, sobre iluminação, sobre respiração, técnicas de respiração, meditação, muita coisa legal. E esse desafio vai durar 3 semanas, como eu falei, vão ser 18 aulas, 18 desafios, na verdade. E eu tenho certeza que dessas 18 aulas, desses 18 desafios diários, pelo menos boa parte deles vai ser útil para as pessoas conseguirem dormir melhor. Na primeira semana a pessoa já vai dormir um pouco melhor, a partir da segunda mais ainda, a partir da terceira mais ainda, e consequentemente melhorar a qualidade de vida. Quem dorme bem tem uma vida melhor, a verdade é essa. Só que muitas vezes as pessoas perguntam, nossa, mas a pessoa vai ter que fazer 18 coisas para dormir melhor? Não. Eu vou ensinar meditação, eu vou ensinar respiração, eu vou ensinar relaxamento progressivo. Só que a pessoa não vai fazer tudo aquilo, a pessoa vai aprender tudo aquilo e vai escolher quais vão se aplicar melhor para a sua rotina, para a sua vida, para a sua prática. Então o desafio do sono está vindo aí agora em janeiro para poder fazer as pessoas dormirem melhor. E para finalizar, sempre digo isso, mas se você quer melhorar a sua qualidade de vida, você precisa dormir. Se você não dormir bem, a sua vida não vai chegar onde você quer que ela chegue. Então, o sono é essencial para você ter melhorias na sua vida em todos os sentidos. Isso aí, gente. Vai lá no Instagram do André. Quer deixar o seu Instagram? É André PS Pereira. Arroba André PS Pereira. Vai lá e dá uma olhada nesse desafio aí. Eu desafio você a dormir melhor. E também aproveita para compartilhar aqui esse programa. Só uma observação. Diz aí. Importante. Diz aí. As pessoas estão me vendo sério aqui, né? Então é possível que as pessoas entrem no meu Instagram e se assustem. Gente, eu levo a minha vida com humor. Por mais que eu esteja sério aqui, tô rindo pouco, é porque a gente não teve ainda a oportunidade de brincar muito. Mas se vocês entrarem no meu Instagram e me virem de peruca loura, me virem fazendo piada, tá tudo bem, tá? Eu não deixo de ser o profissional capacitado que eu sou por conta disso. É porque eu levo a vida com mais leveza. Leve a vida com mais leveza e não esquece de comentar aqui. Você dorme bem? Sim ou não? Deixa um comentário explicando pra gente se você dorme bem ou não. E se você não dorme bem ou acha que pode melhorar o seu sono, segue o André lá, participa dos desafios e eu vou participar. Perfeito. Então, seja bem-vindo sempre aqui no Diz Aí. Muito obrigado. Até semana que vem. Diz aí o que pensa, o que sente, o que vê. Deixa as palavras fluírem sem se conter. Desfazendo narrativas, a verdade está